Budismo e cristianismo. A maioria dos estudos comparativos entre budismo e cristianismo tendeu no passado a concentrar-se nas diferenças entre as duas religiões, como ocorre na obra de Fumio Masutani. Os climas cultural e intelectual do Ocidente e do Oriente diferiam até certo ponto, é bem verdade, e era natural que também diferissem as religiões que emergiam nas duas regiões. Mas é de sumo interesse notar que recentemente a tendência começa a mudar e que os estudiosos passam agora a enfatizar os pontos em comum das duas religiões. Talvez já tenha passado o tempo em que poderíamos continuar a pensar em termos desse dualismo nítido entre Oriente e Ocidente. O que se quer hoje é a consciência da unidade e unicidade do mundo. Assim, embora possamos continuar a discutir até certo ponto as maneiras em que diferem o Oriente e o Ocidente, afigura-se muito mais importante procurar similaridades básicas e pontos de acordo. É desnecessário dizer que, numa época como essa, ir além da discussão de diferenças e tentar provar a superioridade de uma religião sobre a outra seria puro absurdo. A Índia, e disso não podemos nos esquecer, sempre foi, desde eras antiquíssimas, um ponto de encontro das culturas do Oriente e Ocidente, e racialmente representa também uma mistura de povos de ambas as regiões. Assim, os indianos provavelmente nunca possuíram uma consciência tão nítida de sua orientalidade, como nós, japoneses, costumeiramente temos. O antropólogo cultural Tadao Umesal argumenta que a região da Ásia Ocidental, que vai da Índia ao Mediterrâneo, deveria ser considerada como uma região central, distinta do Oriente e do Ocidente. Conforme vimos em nossa situação as perguntas do Rei Milinda, essa região da Ásia Ocidental foi desde tempos muito remotos cenário de intercâmbio cultural constante e devia talvez, na verdade, ser considerada como uma única região central. Se adotarmos o enfoque proposto por Umessal, então budismo e cristianismo transformaram-se em produtos do mesmo mundo. Mas, aceite-se ou não esse ponto de vista, não se pode negar que cristianismo e budismo assemelham-se na pregação a toda a humanidade em uma mensagem universal sobre como o homem, por questão moral, deve viver. As origens da maioria das religiões são encontradas em sacrifícios e na invocação de poderes sobrenaturais, e elas, de modo geral, exibiam laços muito estreitos com os órgãos de controle político da sociedade tribal. Nenhum elemento político dessa natureza, porém, é encontrado na gênese do cristianismo ou do budismo. Muito ao contrário, as duas parecem ter nascido em um clima de oposição ao poder político. E pela mesma razão, suas respectivas histórias caracterizam-se a miúde pela perseguição que seus seguidores sofriam, movida pelos detentores do poder. Podemos dizer que essas duas grandes religiões existem em um plano mais alto do que aquelas que estão estreitamente limitadas ao cumprimento de deveres sacrificiais por conta de algum dado corpo político, e tiveram por objetivo a criação de valores para a espécie humana como um todo. Foi isso que Shakyamuni e Jesus procuraram fazer em seus ensinamentos. Os seguidores de ambos, que tinham por dever pô-los em prática, devido à própria natureza de tais ensinamentos, pensaram em termos de aplicação universal e dispuseram-se a levar a salvação a toda a humanidade. Alguns estudiosos budistas têm especulado que o conceito de salvação no cristianismo deriva, na verdade, do ideal do Bodhisattva, o Buda potencial que adia sua própria salvação a fim de ajudar aos demais, e que surgiu no budismo Mahayana. Sugeriu-se também que Jesus pode ter tido alguma ligação com os essênios, uma seita judaica de uns 4.000 membros que, no século anterior a Cristo, vivia às margens do Mar Morto, em grupos monásticos, muito semelhantes aos da ordem budista.
Originariamente, claro, uma vez que o judaísmo era a religião do Estado e sociedade judaica, nele não havia o conceito de monge, que se retira da sociedade a fim de levar uma vida de austeridade e práticas religiosas. O fato de os essênios fazerem justamente isso sugere que, embora costumeiramente descritos como seita do judaísmo, eles foram influenciados pelo conceito budista da Sangha, ou ordem monástica. O professor Hajime Nakamura dá certo número de outros exemplos da possível provável influência budista no Ocidente. Segundo ele, restos de mosteiros budistas foram encontrados no norte da Europa. Em 1954, uma pequena estátua budista veio a lume na Suécia. Sugeriu-se mesmo que o budismo chegou às ilhas britânicas antes do cristianismo. Essa tese repousa numa afirmação feita por Orígenes em seu comentário ao livro de Ezequiel, escrito por volta do ano 230 d.C., e que diz, abre aspas, naquela ilha britânica, os sacerdotes druidas e os budistas já disseminaram os ensinamentos sobre a unidade de Deus e por essa razão os habitantes já estão inclinados para ele, o cristianismo. Repetindo, abre aspas, naquela ilha britânica, entre colchetes, os sacerdotes druidas e os budistas já disseminaram os ensinamentos sobre a unicidade de Deus. E por essa razão, os habitantes já estão inclinados para ele, o cristianismo, entre colchetes. Fecha aspas. Podemos apenas maravilhar-nos que a influência budista tenha chegado mesmo aos celtas, nas ilhas britânicas, na própria borda mais ocidental da Europa. Naquela ilha, entre colchetes aí, repetindo aqui. Naquela ilha, abre colchetes, britânica, fecha colchetes. Os sacerdotes druidas e os budistas já disseminaram os ensinamentos sobre a unicidade de Deus, e por essa razão os habitantes já estão inclinados para ele. Abre colchetes, o cristianismo. Fecha colchetes. Fecha aspas. Podemos apenas maravilhar-nos que a influência budista tenha chegado mesmo aos celtas, nas ilhas britânicas, na própria borda mais ocidental da Europa. Embora alguns dos monges enviados responsáveis pela disseminação dos ensinamentos budistas por uma área tão grande possam ter viajado de navio ou a cavalo, não há dúvida de que a maioria se locomoveu a pé. Lendo as vidas de Shakyamuni e Jesus, ficamos impressionados pelo quanto eles andaram, e os discípulos que lhes disseminaram os ensinamentos devem ter caminhado ainda muito mais. Os monges budistas, estimulados pela determinação de levar a salvação a todos os homens, irradiaram-se em todas as direções a partir do subcontinente indiano, cruzando os terrenos mais agrestes. Com tal ardor a sustentá-los, não é de surpreender que tenham levado os ensinamentos do budismo até um ponto tão longínquo como as ilhas britânicas. Escavações realizadas em um sítio arqueológico numa antiga cidade ao sul de Gales revelaram a existência de grande número de moedas romanas, e entre elas uma moeda do reino do rei Milinda. Conforme já vimos, o rei Milinda, ou Menandro, governou uma parte do noroeste da Índia no século II a.C. Seria fascinante se pudéssemos acompanhar a jornada dessa moeda, da Índia para o Império Romano, e daí até o seu posto avançado mais ocidental na Grã-Bretanha. Enquanto estava ainda na Índia, a moeda poderia ter sido contemporânea do movimento Mahayana. Em seguida, passando da mão de algum mercador rico, o tipo que, como devoto leigo, dava tanto apoio financeiro aos monges Mahayanas, iniciou sua viagem para o oeste. Ao longo do caminho, pode ter ouvido boatos sobre a morte trágica de um salvador na região da Palestina. Finalmente terminou nas mãos de um mercador ou soldado romano que colecionava moedas raras, e assim acabou sendo parte do tesouro descoberto em Gales.
De qualquer modo, teria sido fato de grande importância se o budismo houvesse realmente chegado até a Grã-Bretanha nesse período remoto. A Inglaterra tem se mostrado muito ativa em estudos budistas em tempos modernos, embora tal interesse tenha origem parcialmente no fato de a Índia, com seus sítios e relíquias budistas, ter sido parte do Império Britânico. Não posso deixar de me perguntar se não resulta de alguma ligação sobrenatural com o passado. Em séculos recentes, grande número de filósofos europeus tem também demonstrado grande interesse pelo budismo indiano. No pós-fácil, há uma obra de Kenshin Hori. Esse autor cita as palavras seguintes do grande filósofo alemão Schopenhauer. Abre aspas. Algum dia um estudioso da Bíblia, que seja também profundo conhecedor da religião indiana, conseguirá, louvando-se em provas cuidadosas e detalhadas, deixar claras as ligações entre o cristianismo e as religiões da Índia. Fecha aspas. Essas palavras produziram uma funda impressão no professor Hori em sua juventude e o levaram a dedicar os 30 anos seguintes de sua vida exatamente ao problema de esclarecer essas relações. Os resultados de sua pesquisa foram publicados em trabalho recente intitulado Bukkyo to Kirisutokyo. Bukkyo to Kirisutokyo. Nessa obra diz ele que, em 1958, uma expedição arqueológica francesa que trabalhava no Afeganistão descobriu a inscrição de um édito do rei Ashoka, escrito em grego e aramaico. A descoberta provocou grande agitação nos círculos acadêmicos e atraiu a atenção do professor Hori, principalmente pelo emprego do aramaico. O aramaico era a língua comum em todo o Império Persa, que no auge de seu poder estendia-se do Vale do Indo a leste, passando pelo sudoeste da Ásia e chegando a Núbia, no Egito. Era por isso mesmo a língua do dia a dia na Palestina, nos tempos de Jesus. Não seria descabida a especulação de que Jesus poderia ter obtido conhecimento do budismo através desses escritos em aramaico e haver sido influenciado pelos seus ensinamentos. Naturalmente, tendemos a pensar em toda essa região da Ásia Central e Ocidental e Índia nos termos do que ela é hoje. As condições, porém, diferiam muito nos séculos que imediatamente precederam e se seguiram a era cristã. A Ásia Central, em especial, era, na ocasião, uma verdadeira encruzilhada de comércio e intercâmbio cultural entre leste e oeste, norte e sul. As cidades situadas ao longo das rotas de caravana serviam como centros de disseminação de ideias e cultura material. A famosa Estrada da Seda, que ligava Chang'an, na China, a Roma, no Ocidente, passava pela área. A conquista mongol, comandada por Gengis Khan, devastou a região e a deixou no deserto virtual que é hoje. Mas escavações têm demonstrado como era florescente nos tempos antigos. Toda a área da Pérsia à Ásia Central, nesse período, constituía uma única grande esfera cultural, comunicando-se com as da China, a leste, da Índia ao sul e de Roma a oeste. Na verdade, talvez fosse mais progressista e cosmopolita do que todas as outras. Não é nada absurdo, por conseguinte, supor que pessoas na Palestina, na borda ocidental dessa esfera cultural, tenham recebido algumas notícias do movimento Mahayana que surgira no noroeste da Índia, na borda oriental da mesma esfera. O estranho seria supor que isso não tivesse acontecido.